uma belíssima aldeia vêneta, lá no Vêneto, né, de origem bárbara. Pois é, eu visitei lá, eu vou deixar algumas fotos também aqui no vídeo, enquanto eu estiver falando sobre isso, para vocês verem como realmente é bonito, né, esse local. Eu aconselho que vocês visitem, claro, eu vou mencionar o nome, né, tudo direitinho, mas primeiro eu peço para que você curta o vídeo, para que você se inscreva no canal. Temos vídeos todos os dias falando sobre cultura, tudo que tem do Vêneto, tá bom? Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o Lenguamare. E, óbvio, eu também lembro, se você não é ainda inscrito, para que você ative o sininho das notificações para receber sempre o conteúdo. E, claro, além de curtir, no final do vídeo, enfim, se quiser deixar no início também, deixa sempre um comentário a respeito do vídeo, ou se não tiver nada para escrever, é importante que você deixe pelo menos um emoji, alguma coisa, porque ele ajuda o canal e ajuda a ranquear o vídeo muito melhor, tá bom? Então, a partir disso, nós podemos ir para a nossa belíssima aldeia medieval germânica, digamos, de origem germânica, porém tratada como bárbara por conta, enfim, das invasões e tudo mais, tá? Lá no Vêneto. Olha só, eleita entre as mais belas aldeias da Itália, graças ao seu notável interesse histórico e artístico, Borghetto sul Mincio. Borghetto sul Mincio é uma fração ínfima de Valeggio, município localizado na região do Vêneto, quase na divisa entre as províncias de Verona e Mantua. Como eu falei para vocês, eu já fui lá, é um local sensacional, Inclusive, hoje em dia, muito diferente, né, do propósito que foi forjado, né, foi forjada essa aldeia, que era uma estratégia muito mais bélica. Hoje em dia é um local onde, digamos, meio romântico, assim, que casais vão lá e tudo mais para passar lua de mel, né, esse tipo de coisa. Óbvio, né? Hoje em dia se tem essa venda do turismo. Naquela época não servia muito para isso e a gente vai ver daqui para frente, tá? É um lugar evocativo, rodeado pela natureza, ou seja, um local que nos faz relembrar, né, os tempos antigos, rico em referências culturais e históricas, como demonstra a análise do próprio topônimo. Isso significa o nome, né, o nome Borghetto. Hoje em dia, né, a gente até já está acostumado com com a sonoridade, né, com o termo Borghetto, e sempre se referindo a italiano, e é verdade também que existe essa palavra em Vêneto, tá? Porém, de fato, essa palavra aqui tem suas raízes lá na era lombarda, tá? Na era bárbara, e deriva da antiga língua germânica. Tá? Borgo e Borghetto é diminutivo, tá? Borgo significa hoje em dia, né, a vila, o vilarejo, e vilarejozinho, né? Mas veio do germânico, com o significado de povoado fortificado. Tá? O significado inicial no germânico não era vilarejo, mas era povoado fortificado. Ou seja, um povoado mais ali militarizado, tá? Mais bélico, que tem, enfim, as fortalezas e tudo mais, e obviamente que tem pessoas preparadas para combater. O primeiro assentamento urbano de Borghetto remonta à era longobarda, ou lombarda, como eu falei para vocês, mas sua origem mais antiga, obviamente, remonta à Idade do Bronze. Já não é que foram os lombardos os primeiros a pisar ali, tá? Os vênetos antigos já tinham pisado ali também, os celtas provavelmente também pisaram por ali. Mas, como sede, né? Sede administrativa, alguma coisa ali, foram os lombardos que fizeram. Borghetto, então, nasceu como uma pequena cidade funcional, ali às margens do rio Mincio, por isso que se chama Borghetto sul Mincio, porque é o povoado fortificado às margens, né, ou à beira do rio Mincio, né? E o que acontece? Os lombardos, eles construíram um primeiro aglomerado ali como sede do Gastaldo, né, funcionário do rei a quem foi confiada a tarefa de administrar um determinado território.
Então, era basicamente onde ele morava, o tal do Gastaldo, tá? Era para ele fazer, para ele administrar essa sede. E aí, obviamente, outras pessoas começaram a se mudar para aí, outros lombardos, né? A aglomeração do povo começou a surgir ali. Acredita-se então, né, que o Borghetto ele funcionava como uma barreira alfandegária dos lombardos, colocada ao longo da fronteira do Império. Eles tinham bastante esse cuidado, né, porque o Império Romano, né, o Império Bizantino, o Império Romano lá no Oriente, ele sempre queria conquistar novamente, né, as suas terras que tinham sido perdidas ali no tempo das invasões, e eles precisavam sempre colocar essas estratégias, essas barreiras militares em cada ponto que eles dominavam, né, e obviamente as pessoas tinham que ir lá morar, porque terra vazia, terra de ninguém, logo vai ser de alguém, né. Então, certamente, desde a Idade Média, o Borghetto foi um arranjo mínimo, né? Foi um arranjo mínimo, um feudo da abadia de Sanzeno, lá de Verona, né? Criado com a função de salvaguardar os direitos de pedágio exercidos sobre uma pequena ponte de madeira que cruzava o Mincio em um local de considerável importância. Então, como vocês podem ver aí nas fotos, mostrando aí as fotos para vocês aí da visita que eu fiz, é um local sensacional mesmo, e vocês conseguem ver alguns desses traços aí, bárbaros, longobardos, enfim, daquele período lá, e óbvio, né, passou por outras influências, né, depois de um certo período, outras construções, mas ainda carrega um pouco disso. Se não me engano, também algumas igrejinhas estão ali, do período longobardo. Os longobardos construíam igrejinhas bem pequenininhas, meio engraçado assim, diferente, né, das nossas. Porém, é um local sensacional. Se você puder ir lá, eu aconselho que visite esse local aí, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Qualquer complemento, enfim, que você tenha também, você pode deixar aqui nos comentários. Caso você conheça melhor ali a história particular do Borghetto sul Mincio, por favor, contribua para o vídeo e deixa aqui nos comentários. E vi ringrazio, Strucco. Ciao, ciao.